escrever não, olharem meu blog, né, blog do Scopese, né, acho que ninguém conhece, né, posto nos meus vídeos que eu faço, sempre que eu escrevo lá porque ninguém tem curtido, né, visto, sei lá, no comentário nos posts que eu fiz lá vários, né, Reino do Ponto, lá na Idade Média, mas fui desanimando, né, que não posto, então, quer dizer, ninguém comenta, ninguém vê, mas depois vocês veem lá, blog do Scopese. Então vamos lá, né? Vamos pro vídeo, né? Então, a República Velha, né? A Era da Velha República começa já a partir de 1889, né? Dia 15 de novembro, né? Tem a queda lá do Dom Pedro II, lá que ele morreu no hotel Bedford, né? Na França, lá. Ele não queria a guerra civil, né? Então, ele foi exilado e também ele não quis, né, taxar, né, colocar imposto nos escravos, né, nem nos fazendeiros, lá nos latifundiários, então eles acabaram não sendo indenizados, né. E depois ele em 1891 tem uma proclamação de uma constituição, né, que previa até a construção de uma nova capital, segundo essa, seria futuramente Brasília. E depois temos. Esse período vai ser basicamente dividido em duas partes, né? República da Espada e a República Oligárquica, né? República da Espada vai de 1889 a 1894. Primeiro é o Marechal Deodoro da Fonseca, né? Em que ele foi o líder lá da revolta, né? Que derrubou lá o Dom Pedro II. E aí já tem corrupção lá logo no começo, na construção do Porto de Torres, né? E aí tem a primeira revolta da Armada, né? Em que o povo, os marinheiros, né? Tentam são as reclamações lá que ele fala que tem ilegítimo, não sei o que não podia governar, né? Que tinha que convocar novas eleições, então ameaça bombardear o Porto do Rio de Janeiro. E aí ele acaba renunciando, né? E aí no lugar dele entra o Floriano Peixoto, apelidado de Marechal de Ferro, né? Esse teve a segunda revolta da Armada. E aí ele sufocou. Depois teve uma revolta na cidade do Desterro, né? Atual Florianópolis, né? Na Jair, né? E também sufocou essa revolta e ficou até o final. E ele, né, depois foi substituído lá pelo Prudente de Moraes, né? E depois do Prudente, né? Teve outros. Mas. E também teve a crise do encilhamento, né? Porque o Rui Barbosa, que era o ministro da Fazenda da época, ele queria que o Brasil se industrializasse, né? Criasse empresas nacionais aqui. Então ele pediu um empréstimo, como fizeram nos Estados Unidos, né? Só que os caras fizeram aquilo de má vontade, né? Assim, não é de má vontade, mas fizeram assim, para benefício próprio, né? E aí acabou sendo uma puta crise, né, econômica aqui no Brasil, né? E aí não foi culpa dele, foi a má vontade dos empresários industriais que não investiram, criaram uma série de empresas fantasmas, né? Aí gerou, por causa que em si ele era lugar onde ficava o estábulo, os cavalos, né? E aí depois, né, tem dessa crise aí, o 1904 tem a revolta da vacina. E o Rodrigo Oswald estava desde 1902, né? E aí o pessoal do Rio de Janeiro não queria tomar vacina, que não sei o que. E aí Oswaldo Cruz, lá que é nomeado pra obrigar as pessoas, né? Os caras derrubaram trilho, essas coisas aí. Depois acabaram tendo que tomar vacina do mesmo jeito, né? E depois temos 1906,
o convênio de Taubaté, que estabeleceu os preços do café. Em 1913, o Pacto de Ouro Fino, entre os governadores de São Paulo e Minas Gerais, né? Acho que Renato Braga e era alguma coisa Brandão, cara, de Minas. Dando origem à política do café com leite aí, né? Acho que ninguém sabe dessa história aí direito, né? Que a gente não vi, né? Escola essa história aí, mas tem esse do Pacto do Ouro Fino. E depois do Pacto, o Brasil tem, em 1914, tem a eclosão da Primeira Guerra na Europa, né? O Brasil participou em 17, mas foi fraca, né? Porque o Brasil só quis... Porque não, teve uma patrulha no Oceano Atlântico, mandou médicos, enfermeiros lá na França, né? Esses lugares. Mas o Brasil, basicamente foi isso. Teve uma ação batalha que ele participou, foi a Batalha das Toninhas, em que os brasileiros confundiram os submarinos alemães com toninhas, acabaram matando, né? Foi bem fraca mesmo, né? E aí, em 1920, acho que 24, né? Já tava tendo imigração do século XIX dos alemães, né? Dos italianos aqui no Brasil. E eles achavam, acho que foi o Martinelli, construiu o primeiro prédio em São Paulo, lá no centro. Eles embargaram a obra, acharam que era muito alta pra época, né? Que era perigoso. Depois... Até edifício Martinelli, né? Primeiro de São Paulo. E também temos depois, naquela binária, né? Foi construída. E depois temos a revolta 18 do Fortes no Rio de Janeiro. Em 24 temos a Revolução de 24, uma revolução que é esquecida aqui no Brasil, quase ninguém conhece, né? Em São Paulo, né? São Paulo foi bombardeado nesse ano, né? Na época lá dos tenentistas, né? E nos 18 do Forte também, né? Muitos morreram, né? Quase os 18 combatentes morreram. Tentaram atacar o Forte de Copacabana, né? E a marcha lá do Júlio Prestes, tudo mais, né? E depois porque nessa época aí, também além do tenentismo, né? Teve aí até a crise de 29, né? Então, os caras acabaram, né, queimando nos cafés, né? A saca de café que tinha muito barão de café, principalmente na Paulista aqui, né? Desde a época do Brasil Colônia aí, né? Do Brasil Colônia, do Brasil Imperial, né? Da época do século XIX. Então, pra baixar, né? Em 1916 eles tinham estabelecido no convênio de Taubaté, né? Então, só acho que no ano seguinte, né? Em 1930, o cara lá, ia dar o golpe lá de 30 o Getúlio Vargas, né? Com os outros estados, como o do Maranhão, né? E também podemos falar que em 1917 o Rui Barbosa participou, né? Da conferência de Haia, não sei o quê. Tentou ser candidato a presidente, mas não conseguiu, né? Só conseguiu ser ministro da Fazenda, né? E esse período aí, né? Se República Velha depois vai vir a próxima República aí, quer dizer, próximo período, né? Que se chama de Primeira República Brasileira também, né? A Era Vargas, né? Que é dividida em duas partes, né? A primeira, que é o governo provisório dele, que é de 30 a 37, e o Estado Novo, né? De 37 a 45, né? Por homenagem ao Estado Novo lá do Salazar, né? Então, esse período aí vai ser de forte repreensão, né? Criação do DIP, censura, construção de uma ditadura, né? Então, esse será o próximo período brasileiro, né? Do rádio, né?
para controlar os meios de telecomunicação, o Vargas, né? Então é isso aí, pessoal. Não esqueça de se inscrever. Forte abraço aí. Falou!